Ah, pessoal do primeiro ano, nossa última prova, a V2 de Filosofia de 2025. Aê! Vamos ver se vocês fecham o ano com chave de ouro. Então, o grande assunto aí é o aprofundamento do pensamento moderno. Desculpa a tosse, mas dá até alergia perceber que o ano está acabando. Alegria, alergia, bom, as duas coisas. A diferença de foco político que a gente vê no pensamento moderno. A gente vê uma grande concentração do foco do direito natural sendo defendido pelo Rousseau, a ideia de que o homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe, e do Thomas Hobbes falando que o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, e que se não houver um Estado forte, leis rígidas, viraremos uma barbárie. O ser humano devorará o outro ser humano. Então, essa é uma grande diferença de foco político. Thomas Hobbes defendendo que o Estado deve ser forte, deve ser rígido para evitar a maldade humana, e Rousseau com uma ideia mais liberal de que não deve haver tanta intervenção estatal, porque o ser humano é bom, desde que seja bem educado, desde que tenha oportunidades e a sociedade não o corrompa, tá bom? Bom, o contrato social para evitar que o ser humano vire o lobo do homem também é proposto por Montesquieu. Montesquieu, combatendo o absolutismo, talvez defendido por Thomas Hobbes, por Maquiavel, por Bossuet, ele falava, olha, uma única pessoa não pode concentrar os três poderes em si. Se nós tivermos três poderes, o rei, o governante, o presidente governando, executando o que precisa ser feito, os deputados fazendo as leis, o poder legislativo, e juízes julgando, o poder jurisdicionário, judiciário, o poder estará dividido em três e não haverá concentração de poderes numa única pessoa. Isso seria a prevenção de regimes autoritários, segundo Montesquieu e segundo todas as democracias modernas. Locke falava que o povo pode ceder parcialmente a sua liberdade para um governante, desde que tenha o direito de derrubá-lo quando ver que ele não está sendo o representante digno da vontade da maioria. Então, um jeito que você tem de memorizar esses dois pensadores é: o Montesquieu ele faz um monte de executivo, um monte legislativo, um monte judiciário. E aí ele fala, olha os montes que eu fiz. Péssima, né? E o Locke fala assim, olha, se você achar que o governo não está bom, pode dar uma de Locke, mano, e derrubá-los, né? Ótimo. Um outro assunto que você deve saber é a dialética. Dialética é o estudo do diálogo. Quando você tem uma ideia principal, você tem a tese. Quando você tem a ideia oposta a essa ideia inicial, você tem a antítese. É só lembrar, herói e anti-herói. Tese, antitese. Não se fala antitese, fica estranho, se fala antítese. Uma mistura das duas seria a síntese. Aqui nesta charge, que já caiu até em Enem, nós temos a tese, pessoas que preferem papel higiênico para fora. Como eu prefiro, porque é só dar um tapinha assim, com a parte que está limpinha, e o papel enrola. Tem gente que prefere deixar o papel ao contrário, que o tapinha é dado assim, e você sabe o que pode acontecer nesta parte da mão que eu já falei em aula. Mas a síntese é, vamos usar o papel, porque é necessário que se use. Não interessa tanto se ele está de um lado ou de outro, o importante é a sua utilização. Muito bem. Entre o capitalismo e o socialismo, a gente tem algo que chama social-democracia, terceira via, por exemplo, para dar um exemplo menos escatológico aí, né? Bom,
eu quero que você saiba a diferença de empirismo e racionalismo. Empirismo tem a ver com utilizar as experiências. Para você associar com empirismo, você vai empilhando experiências sensoriais. Você usa a sua visão, seu olfato, seu paladar, sua audição, seu tato, e você vai chegando ao conhecimento. Já o racionalismo do Descartes, ele fala assim, olha, os sentidos podem te enganar. Se eu falo uva, 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 e acostuma a sua audição com este som, se eu te pergunto, logo depois de falar uva, 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 como chama a mulher que não se casou? Ah! Provavelmente você respondeu viúva, e a mulher que não se casou é solteira. Viúva é a mulher que o marido faleceu. Mas você estava com o sentido da audição contaminado. Para você memorizar os dois, o Bacon falou, olha, o jeito certo de você chegar ao conhecimento, a epistemologia para chegar ao conhecimento, é por meio das experiências sensíveis acumuladas. Já para o Descartes, que se escreve Descartes, né? Você deve descartar as experiências e deve usar a razão pura. Muito bem, tem aqui a IA ajudando a gente. Eu pedi essa imagem em IA. O Descartes descartando as emoções de experimentar um bacon, o aroma, a aparência, o sabor, ó, com essa cara de nojinho, ele está descartando. Já o Francis Bacon, ele quer ter a experiência do sabor, na minha opinião, divino do bacon, ó, até salivei. Kierkegaard. Haveria três estágios evolutivos para o ser humano. Então, no primeiro momento, a gente se preocupa muito com a aparência, tanto nossa, quanto dos outros, quanto dos fenômenos. É um jeito mais ingênuo de lidar com a realidade. Depois, quando você fica um pouco mais maduro, você tem o estágio ético. É certo? É errado? Vai fazer bem para mim? Eu gostaria que fizessem isso para mim? E por fim, não estou falando que é certo nem errado, só estou falando que é a visão do Kierkegaard. Você tem o estágio que ultrapassa a natureza, que é sobrenatural, que é o de se religar com algo acima dos fenômenos naturais, que seria o estado religioso, tá? Então, para o Kierkegaard, a experiência do conhecimento se dá nesses três estágios. Ele é um pouquinho diferente, ele não fala nem que a experiência é empírica, como Bacon, nem que a experiência é racional, como Descartes. Ele faz um estágio que vai passando tanto pela parte empírica quanto pela parte racional, até chegar naquilo que é além do que é compreensível naturalmente, tá? E um cara que a gente precisa saber muito aí sobre as teorias do conhecimento, ele pega aquela teoria do Hegel, que ele considera o idealismo, né? O materialismo ideal, materialismo das ideias, né? Desculpa, a dialética das ideias, melhor falando, e coloca no materialismo histórico. Ele fala assim, olha, aquilo que o Hegel falou é certo, mas a gente precisa colocar isso no mundo concreto. Então, o que é a tese? São os capitalistas, os donos dos meios de produção, tentando explorar os seus trabalhadores, os operários, o proletariado. E o proletariado lutando para não ser explorado. A luta de classe, segundo Marx, seria o motor da história. Os capitalistas, segundo Marx, eles tentariam fazer com que o operário não tivesse noção da produção, que ele só soubesse parte da produção que ele está fazendo e nunca soubesse o que está fazendo, como no filme do Chaplin, Tempos Modernos, em que ele vira uma das engrenagens da máquina, como nessa charge que já caiu em Enem. O rapaz aqui está falando, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem
e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Nesta alienação também entra o fetiche da mercadoria, aquilo de você desejar o que você produziu, mas não tem acesso. Por quê? Porque você é explorado pela mais-valia. A parte do trabalho que você produziu, mas não recebeu por ela. A parte que você trabalhou e o seu trabalho virou o lucro do patrão, o lucro do capitalista. Mais uma vez, aqui não cabe julgamento de valores, só estou falando que esta é a teoria de Karl Marx. E antes que alguém fale, mas o professor está estimulando os alunos a serem comunistas, sabia que muita gente lê a obra do Karl Marx, ou Capital, uma das obras, com a ideia de entender como funciona o sistema para poder ter mais lucros ainda? Então, para qualquer um dos dois lados, vale a pena você estudar este grande economista. Gente, acredito que se você souber os assuntos deste vídeo, assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias, consulte as suas anotações, consulte o livro e você estará preparadíssimo para a nossa última AV2 de filosofia deste ano. Um grande abraço.